Oi gente, eu sou o Vitor BJ, esse é o vlog da Escola Sabatina Jovem. Que bom que você está aqui, porque hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre Paulo no livro dos Gálatas. Produção, por favor, roda a vinheta pra galera. Paulo disse aos Gálatas que eles não deveriam viver como escravos, choramingando, reclamando, não, mas como filhos e filhas de Deus, herdeiros. Eles tinham que viver uma vida de privilégios, uma vida de alegria, de felicidade e não de sacrifícios e obrigações infinitas. Martinho Lutero, um cara que eu admiro muito, teve que aprender a viver assim, livre e privilegiado. Ele por muito tempo viveu acostumado com a rotina dolorosa de culpa e buscas infinitas por perdão. Martinho Lutero era um monge, aquele que ficava lá no morro, orando e ele deveria estar em paz com Deus. Mas quem disse que ele conseguia? Ele vivia com os ombros pesados pelo pecado, o cara não tinha paz. Ele via suas faltas, tentava daqui e dali atender às leis religiosas e viver uma vida de piedade, mas nada. Nada era suficiente para que ele se sentisse verdadeiramente salvo. Quanto mais ele estudava, tentando se livrar daquele sentimento amargo, mais ele entendia que ele era mau e que ele era um cara todo errado, cheio de pecados tão gritantes que jamais poderia ser salvo. Se tinha alguém que fazia coisa para ser salvo, era ele. Era jejum, vigília, autoflagelo. Imagina o cara se chicoteando, batendo, tipo aquele negócio lá do Código da Vinci. Ai, terrível. E nada fazia daquele homem se sentir bem com Deus. Tanto é que Martinho Lutero disse uma vez: se algum monge pudesse obter o céu por meio de obras monásticas, eu certamente teria direito a isso. Fato é que ainda assim, Lutero se sentia feito um escravo do pecado. E foi somente mais tarde, lendo Gálatas, que a gente está lendo agora, que ele encontrou a liberdade e a esperança que ele tanto precisava. E o que Lutero descobriu foi tão espetacular que ele teve que dividir com todo mundo. Já aconteceu isso com você? Você já se sentiu mal, mesmo fazendo tudo certinho, e pensou que nunca alcançaria a salvação? Tipo, como se nada que você fizesse pudesse te deixar em paz? E aí você procurou e não achou descanso para a consciência, ficou mais perturbado do que antes. Já aconteceu isso com você? Pois tem uma boa notícia, os seus problemas se acabaram. Veja lá Gálatas 3, verso 25 ao verso 29. Olha o textão. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Pessoal, essa é a boa notícia dessa semana. Você não é escravo, você é filho. Como você se sente em relação a isso? Eu tô me sentindo adorável. Essa é uma notícia maravilhosa. Como Paulo mesmo diz no mesmo texto, o evangelho é inclusivo. Por meio do batismo, agora todos podem estar unidos a Cristo e unidos em Cristo. Como que num casamento, onde duas pessoas se tornam uma só carne. Legal, né? Batismo é casamento, só para você saber. Casamento é lindo, né, gente? Olha, eu recomendo com força. Assim, vocês não são mais escravos, mas são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Já não somos escravos, então não faz sentido a gente querer viver como escravo. Nós fomos resgatados e novamente nós somos filhos dele, comprados e pagos com preço de sangue e resgatados. Nós estamos livres. Livre estou, não posso mais segurar. Mas BJ, a gente está livre de quê? O Novo Testamento apresenta 4 itens dos quais nós temos que nos livrar. Anota aí, temos que nos livrar de: primeiro, do diabo e de suas artimanhas. Segundo, da morte. Terceiro, do poder escravizador do pecado. E quarto, da condenação da lei. Gente, eu sei que já se tornou um super clichê falar do que Cristo fez por nós como sendo salvação. E não há nada de errado nisso. Porém, a melhor palavra que pode definir o que ele fez é a palavra adoção. E Paulo usa essa expressão, sabia? O conceito era muito comum no mundo greco-romano. A adoção dava uma série de privilégios. Mais uma lista para você anotar. Estamos parecendo o BuzzFeed hoje, né? Primeiro, o filho adotivo ele se tornava um filho verdadeiro do seu adotante. Segundo, o adotante concordava em prover educação, alimento e roupas para o adotado. Terceiro, o adotante não podia desadotar o seu filho adotivo. Quarto, a criança não podia ser escravizada. Nossa, não custa lembrar isso, né? 5, os pais biológicos jamais poderiam reivindicar a criança após a adoção. Sexto, a adoção daria ao adotado o direito de receber uma herança do seu novo pai. Galera, se esses eram os direitos de um filho adotado aqui na Terra, imagine no céu. Pode ir preparando as suas mãozinhas calejadas, que em breve você terá nas mãos uma herança de filho.
Mudando um pouquinho de assunto, em Gálatas 4, verso 8 a 20, Paulo dá uma desabafada. Ele fala que está preocupado com os Gálatas. Ele se anima com eles, mas também teme por eles. Tipo coisa de mãe com filho, sabe? Olha só o que ele diz no texto. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar àqueles poderes espirituais fracos e sem valor? E por que querem se tornar escravos outra vez? Precisamos cuidar com isso. Todos nós somos filhos, mas tem muito filho vivendo como escravo. Tipo o filho pródigo, você lembra disso? A gente vive como escravo, mas nós somos filhos. Alguns deixam até de viver como escravos e querem viver como servos, mas meu irmão, você é filho, você é filho. Para de viver como empregado e desfrute da alegria de ser filho do dono do universo. E por isso, gente, essa lição pode ser resumida em apenas um tópico. Em Cristo, nós nos tornamos mais uma vez filhos de Deus. Você é filho, sendo assim, viva como tal. Um beijo, galera, e até semana que vem.